a gente recebe uma profissional que une na mesma trajetória educação, gestão, turismo e um tema cada vez mais necessário nas organizações, a hospitalidade. A nossa convidada tem uma longa atuação na formação de lideranças e equipes, com foco em humanização, performance e relacionamento. A conversa de hoje vai passar por liderança, atendimento, cultura organizacional e pelo desafio de manter o olhar humano em um cenário cada vez mais acelerado e tecnológico. Seja bem-vinda, Juliana Vieira. Muito obrigada. É uma grande satisfação estar hoje aqui com você e principalmente falando para a audiência da FEComércio, né, que é uma instituição que representa muito para esse país, muito para o avanço do nosso país. Estou muito feliz em estar aqui hoje com você. A felicidade é nossa, mas eu já vou para um ponto bem específico, rehumanizar nos negócios, né? O que é que isso quer dizer de forma prática? Significa dizer colocar em evidência habilidades cada vez mais importantes em um mundo onde a tecnologia parece avançar sem dó nem piedade, né? Então, é ampliar a humanidade das pessoas, e isso se faz através, principalmente, do desenvolvimento das chamadas habilidades humanas, ou soft skills, em especial a empatia, a curiosidade, a adaptabilidade. São habilidades que não nos rehumanizam, mas que ampliam a nossa humanidade. E elas serão cada vez mais necessárias porque nós estamos indo para um mundo onde tudo isso vai entrar em convergência, né? Então, no futuro que se aproxima muito rápido e que é cheio de máquinas, nós não temos que ser melhores máquinas, nós temos que ser melhores humanos. E essas habilidades são elas que nos lembram que somos humanos e que precisamos ampliar isso justamente no acolhimento às pessoas, nos importando com elas, pensando em oferecer a elas as melhores condições, que é justamente isso que a empatia faz. Então, acredito que o caminho seja esse, e isso é muito importante para os negócios, para que a gente possa oferecer às pessoas experiências memoráveis. Isso é um chacoalhão no momento em que a gente fala tanto de inteligência artificial, né, de colocar máquinas para trabalhar em função das nossas ideias. Isso é um chacoalhão de trazer a humanidade mais uma vez? Sim, é um chamamento necessário. É um chamamento necessário. Cada vez mais nós precisamos consolidar a nossa relação, principalmente com as pessoas. Existe um tema agora que está ganhando muita evidência, que é a saúde social. A doutora Casely Killam, ela, no livro dela e nas palestras que ela fez no SXSW desse ano e do ano passado, ela coloca isso de uma forma muito clara. Nós precisamos dos nossos relacionamentos para nos mantermos saudáveis. Ocorre que cada vez mais nós estamos interagindo com máquinas. Inclusive, a Amy Webb, na palestra dela neste ano, no SXSW, ela fala justamente que muitos humanos estão usando IAs como terapeutas, como melhores amigos. Isso é perigoso. Isso é perigosíssimo, principalmente porque essa relação com a máquina, ela é, na verdade, unilateral. Ela é da gente com a máquina, mas não é da máquina para a gente. E nós não podemos prescindir desse relacionamento com o outro, porque é justamente no relacionamento com o outro humano que a gente se reconhece. É na fricção, inclusive, desses relacionamentos, em conflitos, que a gente gera pertencimento. A máquina não traz isso, a máquina concorda com a gente, a máquina, né? Quem já usou algumas dessas IAs sabe. Então, é realmente um chacoalhão, porque a gente precisa entender que o que nos faz humano é ser juntos, o que nos faz humanos é nos relacionarmos, e os algoritmos estão deixando a gente cada dia mais sozinho. A doutora Casely Killam, inclusive, ela diz que alguns países como o Japão, a Holanda, o Reino Unido, já tem hoje o Ministério da Solidão. A solidão torna-se uma epidemia, e uma epidemia perigosa, porque precisamos cada vez mais reforçar a nossa humanidade, que nasce justamente desse sentimento de que eu preciso de você, né, para ter uma vida mais humana. E você fala também sobre hospitalidade, né? E como é que a gente pode entender a hospitalidade no meio dos negócios, né? E não do negócio de hospitalidade, né? Como é que ela entra nisso aí, e se tratando também de humanidade, né? A hospitalidade é uma palavra polissêmica, ou seja, ela tem vários significados.
É muito comum as pessoas confundirem a hospitalidade com a hotelaria, Sim. com os serviços de hotelaria. É também uma forma, né? Em inglês, realmente, elas são sinônimas. Mas, no meu caso, eu trabalho a hospitalidade não como sinônimo de hotelaria, mas como a arte de fazer com que toda aquela pessoa que eu atenda, que eu converse, que me escute, ela saia desse momento melhor do que quando ela entrou. Cai naquela questão da convergência. Exatamente. A hospitalidade é aquilo que me permite, a partir da empatia e da curiosidade, perceber como você gostaria que eu a recebesse em minha casa, em meu negócio, e entregar isso para você. Só que, para que eu, de fato, entregue hospitalidade, que é para que a pessoa se sinta bem acolhida, eu preciso de um atributo essencialmente humano e que a máquina não tem, a espontaneidade. Quando você entra em um lugar onde é protocolar demais, é script demais, você pode até... foi eficiente, mas não foi acolhedor. E é justamente a hospitalidade que me dá a sensação de que eu sou importante para aquela empresa, de que aquela empresa cuida de mim. E essa sensação de pertencimento, essa sensação de que aquela empresa vai fazer a melhor escolha para mim ou vai me oferecer as melhores opções, essa confiança, isso nasce da hospitalidade. A tecnologia, ela nos aproxima, mas ela não consegue nos fazer sentir pertencimento. Isso é um atributo humano, e esse atributo humano é um atributo que a hospitalidade dá muito bem conta dele. Tanto é que eu digo, a gente não tem empresas acolhedoras ou hospitaleiras, a gente tem pessoas hospitaleiras dentro das empresas. São essas pessoas que fazem você dizer, eu quero ir para aquele lugar. São as pessoas que fazem as instituições, né? De uma Exatamente. forma geral. Como é que a gente diferencia uma empresa que nada mais é, acredito eu, que uma jornada que pensa, a Juliana vai gostar disso e disso, então de uma ponta a outra eu vou pensar o que é que ela precisa, de que forma eu preciso atendê-la, né? Essa jornada construída pela empresa vai fazer a diferença nos negócios, nos resultados também? Com certeza. A gente costuma dizer que a hospitalidade, a gente está falando de hospitalidade, ela não é um serviço, ela é um diálogo. Ou seja... Tem ida e tem volta, né? É porque é justamente na conversa que eu consigo perceber aquilo que tem valor para você e lhe entregar. Isso gera um diferencial absurdo entre as empresas. Eu costumo dizer que quando a gente atua com algumas habilidades, entre elas hospitalidade, empatia, curiosidade, adaptabilidade, foco, você faz com que o cliente perceba uma diferença naquele tratamento. E aquela empresa, ela passa a ganhar um título muito importante. Ela passa a ser a favorita. E quando a empresa, ou quando o serviço, quando o profissional ele é o favorito, não tem concorrente. Porque não existe concorrente para o favorito. É por isso que a gente diz... não é mais preço, passa a ser valor, né? Isso. Eu digo assim, sempre quando eu falo em minhas palestras, as empresas não devem buscar ser a melhor, porque... Olha, essa caneca é melhor do que essa. Isso pode ser contestado. Mas quando eu digo essa aqui é a minha favorita, não tem contestação. Porque ser o melhor é uma questão de argumento. Ser favorito é uma questão de sentimento. E é o sentimento que decide pela compra, é o sentimento que decide em qual empresa eu vou apostar o meu dinheiro, qual é o profissional que eu quero contratar. Existe aí um peso muito grande desse lado emocional. Nós somos muito mais emocionais do que pensamos. A gente aprendeu durante séculos com René Descartes que a gente existe porque pensa, né? Penso, logo existo. No mundo de máquinas que agora também pensa, talvez seja melhor a gente trocar o verbo. Não mais apenas penso, logo existo, mas sinto. Sinto, logo existo. Essa capacidade de sentir e de fazer sentir que vai dar sentido ao que a gente deve fazer no futuro. Nas suas palestras você fala que, apesar do aquecimento global, cada vez mais as pessoas estão ficando cada vez mais frias, né? E é exatamente essa falta de sentimento que faz elas ficarem frias dessa maneira? Sim, não só isso, como também o uso exacerbado de telas, né? É comum, às vezes, a gente ir no restaurante, em qualquer lugar, você vê uma família reunida numa mesa e todos estão olhando para as suas telas. Então, o uso excessivo de tecnologia e a ilusão de que
Se eu falo com você, por exemplo, por um aplicativo de mensagem, é o mesmo que falar com você face a face. Não é. Existem outros estímulos que ocorrem no encontro entre as pessoas que são da alçada da linguagem não verbal, que vão ser importantes para mim. Então, a tecnologia ajuda, mas ela não pode substituir completamente as relações humanas. A gente precisa das pessoas, a gente precisa do toque das pessoas. Então, menos tela, mais gente, né? Então, e como nós estamos ficando cada dia mais enclausurados, fechados naquela bolha do feed, naquele feed, né? Que não para nunca de rolar. Que não para nunca. Então, às vezes, se o seu amigo fez aniversário, tenta um encontro, ou pelo menos faz uma ligação, porque a nossa comunicação, ela é 7% palavra, 38% voz e 55% corpo. Nós precisamos do nosso corpo, nós precisamos da nossa voz para que as pessoas sintam que elas importam para a gente. Então, esse distanciamento provocado principalmente pelo uso das telas está nos tornando mais frios. E isso é uma conta que pode chegar muito alta no futuro, onde teremos máquinas que vão fazer muitas coisas por nós. Murilo Gun, que é um meu conterrâneo, ele diz uma coisa interessante. Se tu trabalha como um robô, não ache ruim ser substituído por um, né? E é justamente isso. Isso também passa pelo equilíbrio de você ter a sua vida pessoal e o seu trabalho também, né? Porque cada vez mais as pessoas vão ali sendo engolidas muitas vezes pelo trabalho, não tem esse equilíbrio. E em algum momento a máquina também, a vida também vai chamar para essa conta e vai ficar muito caro. Muito importante o que você falou agora. Hoje já há muitas empresas, instituições que fazem esse movimento de desconexão, para que a gente justamente respeite esse momento em estar com a família, acho que é o JOMO, Joy of Missing Out, né? Que é você ser feliz porque você está fora. E às vezes está tudo certo. E está tudo bem, né? Até porque a gente não dá conta mais, né? De todas as inovações, de tudo aquilo que aparece por conta da velocidade. E hoje eu terminei a palestra com a frase do Ailton Krenak, justamente dizendo que o futuro é ancestral. O futuro vai ao encontro do que você acabou de falar, né? De entender que, calma, isso aqui é hora de ficar com a família e de viver e de pertencer, porque senão nós vamos ser engolidos, né, por toda essa tecnologia e depois vamos sentir falta, né, daquele tempo em que a gente colocava as cadeiras na calçada e que conversava e que chamava os amigos, né, sentia, para né? ver filmes juntos. É isso que nos torna humano. E isso precisa ser preservado onde ainda existe ou resgatado aonde já foi embora. Enquanto é tempo, né? E Juliana está falando da palestra, né? Porque ela foi uma das palestrantes do evento da Câmara da Mulher Fecomércio com Elas, né? Ela trouxe o som do futuro. O som do futuro. Né? E qual que é o som do futuro, Juliana? O som do futuro é uma palestra musical. Deliciosa. Obrigada. Já digo antes, porque realmente todo mundo participa. O som do futuro responde justamente por essa necessidade que eu tive, né? Eu sou musicista, eu toco piano. E eu sempre tive a vontade de trazer a música, porque a música é uma linguagem universal, ela conecta as pessoas, né? E a ideia era essa, era trazer uma palestra em que as pessoas não apenas ouvissem, mas sentissem, uma palestra multissensorial. E nada melhor do que a música, né, para ser o carteiro, digamos assim, dessa mensagem. E o som, por que o som do futuro? Porque a gente lembra, por exemplo, qual era o som do passado, o som daquela máquina de datilografia. Depois o som é aquele som da internet de escada, aquele som esquisitíssimo. Dos anos 90, né? Eu vivi todos esses sons. Qual é o som do futuro? E aí comecei a pensar, né? O som do futuro, ele é um som, né, de notas que vão convergir, né? Convergência parece a palavra da ordem agora, nesse momento. Ele é composto por notas que convergem, né? E que buscam criar experiências diversificadas. Mas que notas são essas? Essas notas, ao contrário da música, né, que é o dó, são as habilidades. Então,
as habilidades juntas, em uníssono, né, convergindo, elas dão o tom do futuro. Eu acredito que no futuro as pessoas que mais valiosas das empresas são aquelas que dominarem as habilidades interpessoais. Aliás, quem diz isso é a McKinsey Company. Isso é para além da capacitação, né? Que é extremamente importante, mas as habilidades, elas dão um diferencial? A gente precisa ser competente naquilo que a gente faz, mas também precisa ser humano em como a gente faz e por que a gente faz. O Som do Futuro traz justamente essa reflexão de que o futuro exigirá da gente não apenas conhecimento científico, que é cada vez maior e numa velocidade estonteante, mas requererá de nós algumas habilidades, um reskilling aí de habilidades muito importantes. Só com sua permissão, queria citar uma, que é a curiosidade. Eu sou louca pela curiosidade. Quando comecei a estudar o tema das habilidades, eu percebi que uma das habilidades mais importantes para se cultivar a partir de agora é a curiosidade. A curiosidade que é aquilo que a gente nasce. Toda criança é curiosa, mas quando a gente vai ficando adulto, vai deixando de ser. O último relatório... Você é até repreendido quando é criança, com certeza, né? Deixa de ser curioso. Deixa de ser curioso, menino. Pois é. Eu escutei muito isso quando também. era criança. E o que o relatório do Fórum Econômico Mundial traz, o último relatório, quando ele fala do futuro do trabalho, de 2025 para 2030, ele aponta a curiosidade como uma das habilidades mais importantes daqui para frente. Sim, porque agora não é mais a questão das respostas, é das perguntas. Não é mais sobre o gabarito, é sobre as perguntas. Então, nós vamos ter que reaprender a perguntar e a gente só aprendeu a responder. A curiosidade de saber como isso funciona, por que isso funciona. Além do mais, outras habilidades como a empatia e a própria hospitalidade, elas só realmente funcionam se houver a curiosidade. Por exemplo, se eu lhe receber em minha casa, eu tenho que usar a curiosidade para perguntar que tipo de bolo você gosta ou você tem alguma restrição alimentar. E aí você me diz. Daí eu uso a empatia para, será que ela vai? Vou montar essa mesa assim, que eu notei que ela gosta. E a hospitalidade, que é o ato de receber. Mas veja, para que eu a receba com hospitalidade e tenha empatia nesse acolhimento, tudo começa com a curiosidade. É a curiosidade que me permite, por exemplo, conhecer a equipe da minha empresa. Como é que a pessoa é um líder e não tem a curiosidade de saber com quem ele trabalha? E eu não estou falando de crachá nem de cargo. Eu estou falando da pessoa. E isso também vai ao encontro de uma das palestras mais bem avaliadas também do SXSW, que é a doutora Jennifer fala sobre Mentoring, que é a questão do importar-se, de ser importante. O que ela está passando, né? O que é que ele está passando? Por que ele está agindo dessa forma? Esse é o líder do futuro. O líder do futuro não é aquele que sabe mais, mas aquele que sente melhor. Porque é justamente sobre sentir. Sentir faz cada vez mais sentido nesse mundo que a gente vive. Então, o líder hoje, né, para se adaptar para o futuro que vem aí, né, unindo as notas para dar o tom, tem que ser um líder que tem que sentir, né? Isso não quer dizer perder o pulso, perder a liderança, mas tem que sentir sua equipe, o seu time, o que é que está acontecendo. Perfeitamente. Sentir a si mesmo, sentir o time e sentir o sistema no qual ele está inserido. Porque também, como nós compartilhamos hoje aqui com o público, o conteúdo é rei, mas o contexto sempre é reinado. Então, um líder ele tem que entender, sentir o contexto. O contexto é tudo, né? Eu gosto dessa tríade da liderança, né? Uma liderança que a gente chama de uma liderança consciente, na consciência de si, a consciência de quem está ali. Para se comunicar bem, né? E a consciência do sistema no qual ele está inserido. E isso é uma habilidade humana. Né? E isso é o que diferencia um líder humano. Líder humano não é um líder bonzinho, mas aquele que justamente consegue entender a complexidade disso tudo. Steven Spielberg, nessa última palestra que também fez nesse evento, que eu acompanhei tudo assim, online, falou da intuição. A intuição que é
essa característica essencialmente humana e que passa agora a ter um outro status, né? No mundo onde as máquinas não são intuitivas. Jamais, né? Nós somos, né? Somente nós mulheres. Sim. Então, estamos justamente, como você falou, um chacoalhão. É um chacoalhão, mas um chacoalhão bacana. Sim. Que está levando a gente para onde a gente nunca deveria ter saído. Né? A vida é cíclica, né? Você acaba voltando ali para aquele iniciozinho. Mas eu queria saber agora, quem quiser conhecer a Juliana, quem quiser aprender um pouquinho sobre esse tom que o futuro vai ter, como é que a gente pode chegar até você, Juliana? Olha, eu tenho o meu Instagram, que é Jules, 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 _ Vieira. E eu tenho um site onde, enfim, eu falo sobre hospitalidade, que é hospitalidade.net. Nesses 2 lugares, eu acho que são os mais fáceis de encontrar. E o mesmo, esse mesmo nome, Jules, _ Vieira, é o mesmo do YouTube, do LinkedIn, é esse mesmo. Por aí as pessoas me encontram. Eu queria agradecer, Juliana. Eu também, foi uma delícia. Assim como sua palestra também Obrigada. Foi uma delícia. Né? Fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Né? E agradecemos a você que ficou até aqui conosco. E eu te convido para compartilhar esse episódio e acompanhar os demais programas que estão disponíveis no YouTube do Sistema Fé Comércio RN, na Jovem Pan News Natal e no Spotify. Até a próxima!